Oi, oi, gente, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Hoje, continuando a nossa sequência dos conteúdos didáticos, nosso terceiro encontro, falando sobre gestão de sala de aula. Lembrando, segunda-feira, enfim, anteontem nós falamos no nosso primeiro encontro sobre o planejamento escolar. Ontem nós falamos sobre a questão dos recursos, as metodologias que um professor precisa ter na sala de aula. E hoje nós vamos continuar esse assunto, sim, porque este assunto ele é, digamos que uma consequência, uma cola do que a gente está vendo. Então, tudo que a gente está vendo nesses encontros até amanhã é tudo interligado, tá? Até a questão da legislação está bem ligadinha com todo o nosso planejamento. Então, hoje eu estou aqui com a minha água, tenho meu chimarrão. São fontes que eu uso que me ajudam a ficar mais focada e estudar, tá? Então, vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá um like e compartilha com quem você sabe que está desesperado para passar em concurso. E agora é exatamente dia 18 de maio, faltando um mês para a prova. Bora lá. Hoje eu tô com uma musiquinha ao fundo, só para dar para eu e a tigresa não ficarmos tão tristes, tão assim, porque estamos aqui no frio. E, enfim, 10h36 da manhã e simbora. Bom, tema de hoje, gestão de sala de aula. Como você e eu, professores, devemos, e pedagogos também, né? Devemos gerir uma sala de aula, né? Isso está tudo ligado com a nossa metodologia que a gente escolhe, com um planejamento que a gente faz, né? Isso vale para nós professores, para os gestores, para os pedagogos, tudo envolve gestão, certo? Então vamos lá. Diversas pesquisas têm, lembrando que esse material que eu estou conversando aqui com vocês, ele está disponível para quem quiser ter esses resumos. E também, semana que vem ou na outra, eu já vou começar a fazer questões, revisões, para a gente poder revisar melhor e entender melhor como proceder com a banca, tá? Eu costumo fazer isso para não chegar lá desinformado, não sabendo como lidar com a banca que estarei fazendo a prova. Então, segundo a gestão de sala de aula é o quê? Para algumas pesquisas tem apontado que nos textos legais o que mais se destaca é a centralidade da gestão e do gestor escolar, os quais devem responsabilizar-se não apenas pelo desenvolvimento do sistema escolar, mas também pela realização dos princípios fundamentais de igualdade, de oportunidade educativa e de qualidade de ensino. Ou seja, dentro da sala de aula, o seu aluno tem direito a ter aquele ensino que você planejou para ele, certo? Todos têm esse direito, beleza? E nós vamos destacar 3 pontos aqui. Primeiro, 3 pontos, a gente vai falar no geral, mas vamos destacar 2 pontos principais e a gente vai descrever certinho o que uma boa gestão de sala de aula precisa ter. Primeiro, a gestão de sala de aula seria uma perspectiva democrática, onde a gestão da educação ela é entendida como uma tomada de decisão, organização, direção e participação. Ela acontece em todos os âmbitos da escola, tá? Para Ferreira, que falou isso em 2008 em seu artigo, ela se desenvolve fundamentalmente na sala de aula, tá? Então, essa tomada de decisão, essa organização, essa direção e participação, a gente toma onde? Fazendo o planejamento? Não, a gente começa ali, mas é na sala de aula que a gente vai ver o que a gente consegue fazer com um aluno ou não, tá?
Para Libânio, e claro, né, antes de falar de Libânio, concretamente é ali que o projeto pedagógico ele se objetiva, não só como um papel, mas na prática mesmo, né? Para Libânio, 2004, a concepção democrático-participativa ela implica a busca de objetivos comuns, tá? Pela direção, professores e demais profissionais. Ou seja, dentro de uma gestão de sala de aula, ela envolve antes, tudo no contexto. O professor está na sala de aula, mas quem que está ajudando ele a estar tranquilo ali dentro da sala de aula e seguro que se ele precisar de qualquer coisa, ele pode contar a direção, a equipe pedagógica, ali aquela gestão que faz com que o diretor, com que o professor se sinta tranquilo dentro de sala de aula, tá? Assim, a gestão em sala de aula como um prolongamento da gestão escolar. Ela pressupõe um espaço onde, com a orientação do professor, possam ser produzidos, manifestados e experimentados comportamentos democráticos. É ali que o nosso aluno, nossa aluna, vai aprender a poder que ele pode se comunicar, que é um ambiente que ele pode se expressar, né? Ou seja, é um espaço onde os sujeitos serão levados a agir de forma coletiva e comprometida com os interesses coletivos, tá? O autor Paro fala o seguinte, que se estamos preocupados em formar cidadãos participativos por meio da escola, nós precisamos dispor as relações e as atividades que aí se dão de modo a marcar os sujeitos que por elas passam com os sinais da convivência democrática. A sala de aula, ela também é um espaço no qual em determinado tempo ela lida com os acontecimentos, a gente lida com os acontecimentos de outros tempos e espaços, com as histórias de vida dos nossos alunos, né? Quem aí nunca se deparou com um aluno querendo falar um pouquinho sobre a história dele, a vivência, né? A interação entre os grupos dependerá do professor, de sua forma democrática de mediar as situações, possibilitando o crescimento de todos os integrantes do grupo, atuando com conhecimento, organizando o espaço de convívio, planejando o trabalho a ser realizado, mediando conflitos e também estabelecendo a confiança mútua, tá? Você, professor, tem condições de criar situações propícias para a internalização dos conhecimentos por parte dos sujeitos e, ao mesmo tempo, possibilitar o desenvolvimento de cidadãos democráticos. Assim, o que é uma gestão democrática? Supõe a redefinição do papel do educador. Por quê? Aqui cabe o papel de nós, educadores, de influenciar os alunos para o envolvimento com o trabalho pedagógico. Como o processo de ensino, ele é intencional, tá? Você não deve jogar qualquer coisa ali. Você tem que ter intencionalidade, tá? Um tempo atrás eu fiz um curso sobre intencionalidade, sobre como a gente ser intencional. E é muito importante isso, não só na escola, mas na vida, e você passar para os seus alunos que eles precisam também ser assim, tá? O professor deve explicar aos alunos os objetivos dos conteúdos curriculares e da sua aula e mostrando o porquê, a importância deles para o quê? Como a gente falou ontem, nas metodologias ativas, a importância desses conteúdos no nosso cotidiano, certo? Mas e a escola? E onde que ela se envolve com o estudo? Aqui a gente vai vendo trilhando os caminhos da gestão democrática na sala de aula. E isso, esse trabalho que o professor faz, trabalho pedagógico, ele se faz com 3 eixos, tá? Primeiro, acompanhamento constante do trabalho escolar. Segundo, reavaliação, ou seja, esse acompanhamento do trabalho escolar se faz como? Você vai ver, que nem a gente falou no planejamento flexível que você consegue
mexer nele e vir e desenvolver isso e tirar algumas coisas caso não dê certo, colocar outras, certo? Reavaliação dos objetivos como condição para a retomada do trabalho. Isso também dentro do planejamento e com o auxílio das metodologias. Estabelecimento da comunicação com a comunidade escolar. É importante que você, professor, consiga se comunicar com a sua coordenadora, com a sua diretora, para que você consiga chegar nos seus objetivos. A respeito, Paro fala o seguinte, que com relação à baixa produtividade de ensino, o que se constata é certa renúncia da escola pública a responsabilizar-se por um produto pelo qual ela deve prestar conta ao Estado e à sociedade, mas pela dificuldade da medida de sua qualidade apenas por meio de exames pontuais. Faça então um acompanhamento constante do trabalho escolar, ou seja, nosso trabalho é acompanhado frequentemente pelos nossos gestores, né? E por nós, para que a gente tenha um produto de qualidade para exercer com nossos alunos. Vamos destacar um outro ponto aqui, que enquanto é importante para o professor usufruir da formação que muitos professores falam, mas eu tenho que fazer esse treinamento, de novo. Gente, é muito importante que a gente faça que a gente faça cada treinamentozinho que vem no caso de quem está no estado, que vem da CED, que vem do estado, e quem está em escola particular, que vem que a direção, que a coordenação traz também. É importante porque para que você consiga ter novos diálogos com outros professores, trocando experiências sobre novas estratégias de trabalho, conhecendo novos conteúdos para você colocar dentro de sala de aula, assim aperfeiçoando o seu trabalho ainda mais. Segundo o que consta nas diretrizes curriculares, olha que importante, do Estado do Paraná, a concepção de educação dos professores, ela influencia decisivamente nas escolhas e na forma como os sujeitos atuam na sociedade, no âmbito profissional ou pessoal. Assim, na gestão da sala de aula, o que é importante? O professor deve ter em vista que ele trabalha com atores, atores, a minha mãozinha aqui, com sujeitos que estão fazendo história, ou seja, mas não é nada, eu só estou dando aula. Não, naquele momento está acontecendo a história do seu aluno, da sua aluna, até a sua história, eles fazem parte. E assim ele deve conduzir as suas aulas de forma a gerar participação, sempre lembra as metodologias ativas que fazem com que seu aluno vire o quê? O protagonista do aprendizado, com a responsabilidade e compromisso. Costa fala o seguinte, que as crianças e os adolescentes precisam saber ter disciplina e para que ela serve, sua importância, e que ela está ligada a quê? A ter segurança, porque quando a gente tem disciplina, é uma pessoa disciplinada, a gente tem o quê? Segurança. Favorece também o quê? Essa disciplina, o seu desenvolvimento na escola, na sociedade, e é uma forma de respeitar os direitos alheios, tá? Desenvolver essa consciência em crianças e adolescentes é saber dialogar, construir conceitos, encaminhá-los a perceber, a respeitar o outro. Os alunos, eles devem ser orientados a refletir sobre a prática social para também construir o saber da convivência social. Tudo isso é importante quando a gente fala de disciplina. Então, para fechar isso aqui, o que seria a importância do trabalho pedagógico na sala de aula? Ela deve ter articulação com o projeto pedagógico da escola, né? A gente falou isso antes, quando você vai construir o seu planejamento de aula do ano, quando você vai colocar uma metodologia em prática. Tudo isso deve estar de acordo com o projeto pedagógico da escola, com um projeto social mais amplo, ou seja,
sem perder de vista o tipo de sociedade que você quer construir, que a escola quer construir à sua volta. Cabe ao professor, por meio do exercício da democracia do cotidiano, da relação de ensino e aprendizagem, promover a efetivação de uma prática dialógica, baseada em valores universais e de cidadania. Nessa perspectiva, a gente pode dizer que a ação educativa ela se orienta pela intencionalidade. Lembra? Foca. Intencionalidade é a chave para planejamento, para uma boa metodologia que você vai usar e para uma boa gestão na sua sala de aula. O ato de ensinar, então, é também uma ação administrativa. Sim, não é só quem fica sentado numa cadeira escrevendo. O professor também tem a ação de lecionar, é administrativa também. E, portanto, requer do professor uma tomada de decisão tanto na realização do planejamento quanto na organização do espaço e na condução do processo de ensino. Então, o que vai ressaltar mais aqui, só para a gente fechar o assunto da gestão? Que para que os conteúdos sejam assimilados pelos alunos, a disciplina é um fator primordial. Isso requer que o professor, você professor, eu professora, ao planejar uma aula, lá no meu planejamento do ano, do dia a dia, eu selecione e organize de forma intencional e sistemática os procedimentos que eu vou utilizar. Dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou conseguir orientar e conduzir os meus alunos para que eles consigam adotar para desenvolver as atividades de ensino-aprendizagem de forma a garantir a apropriação do saber sistematizado e organizado. Legal? Conseguimos fazer toda a colinha desses três, desde o planejamento, as metodologias e hoje a gestão. Viram como é importante? E amanhã, para fechar os conceitos didáticos, nós vamos falar sobre avaliação, os tipos de avaliação nas determinadas faixas etárias, e eu espero você aqui. E quer saber mais, quer ter esse conteúdo e os conteúdos de onde eu tirei esse resumo? Então, vai lá começa a me seguir lá no meu Instagram, me chama lá no direct, no meu Instagram também tem acesso ao meu WhatsApp, tá? Que eu vou deixar aqui também, que você pode vir falar comigo diretamente, tá bom? Tô esperando você, espero poder estar te ajudando mais nessa etapa e bora lá. Um beijo e ótima quinta-feira para vocês.